Iniciar hoje o livro profético de Joel, tá? Eu vou tentar e me esforçar para fazer uma coisa rápida. Joel é pequeno, né? Então a gente vai tentar fazer uma coisa rápida para poder voltar para Romanos, porque o meu desejo é continuar em Romanos, tá bom? Joel é só para a gente dar uma respirada, porque Romanos é muito intenso, né? Então a gente ministra um capítulo, respira um pouquinho, depois a gente, sabe, você está mergulhando, ou você mergulha, né? Quando o fôlego está acabando, você vai lá na superfície, respira um pouquinho, depois você mergulha de novo. É mais ou menos isso que nós estamos fazendo com Romanos, tá? Então a gente vai ministrar Joel, talvez daqui uns 4, 5, terça-feira a gente encerra Joel, aí volta para Romanos 8, tá? É o maior capítulo que nós vamos ministrar. E com toda certeza nós vamos gastar muito tempo em Romanos 8, porque ele é grande demais e ali, irmãos, é uma mina, sabe? Uma mina mesmo de tesouro. Tesouros inesgotáveis nós vamos encontrar ali em Romanos 8, tá? Mas por enquanto a gente vai ficar com Joel e hoje eu vou fazer apenas uma introdução, vou te dar um pano de fundo geral do que é o livro, para na semana que vem a gente começar a explorar de fato o livro, tá bom? Então, só como texto base, a gente vai ler apenas o versículo 1, eu não vou entrar no texto, não vou expor o texto, tá? Eu vou ler alguns versículos, mas não vou expor nada, apenas para a gente dar uma olhada no livro, tá? Então, Joel 1:1 diz assim: palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Até aqui. Vamos orar ao Senhor, tá bom? Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos a Ti, porque nós estamos na Tua presença e temos a oportunidade, Senhor, e o privilégio de estudar a Tua palavra, Senhor. Meu Deus amado, como é gracioso poder aprender, Senhor, como é gracioso poder mergulhar, Senhor, no conhecimento da Tua palavra, Senhor, palavra que nos edifica, palavra que nos corrige, palavra que nos aponta o caminho, Senhor, palavra, Senhor, meu Deus, que nos traz esperança. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor fale conosco através da Tua palavra, que o Espírito Santo ilumine o nosso entendimento, que o Espírito Santo traga luz sobre o nosso entendimento, Senhor, de maneira que a Tua palavra seja bênção na nossa vida, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, queridos. Vamos lá então, irmãos, tá bom? Olha só. Como eu já disse, hoje é apenas, tá? Uma introdução geral. Eu não vou nem mesmo aprofundar em nada, eu vou só fazer aqui dar um apanhado geral do que é o livro de Joel, para que na semana que vem a gente possa começar, tá bom? Vamos lá, fazer algumas considerações aqui preliminares a respeito do autor. Esse livro, querido, é interessante. Joel significa o Senhor é Deus, o Jeová é Deus, né? E ele diz isso, e ele diz que é filho de um homem chamado Petuel. É toda a informação que nós temos a respeito de Joel. Não há mais nada, entendeu? Além da informação de que Joel é filho de Petuel, ele não fornece nenhum outro detalhe a respeito da sua identidade. É um livro misterioso. Eu vasculhei hoje quase todos os comentários que eu tenho em língua portuguesa de Joel e não há informação concreta a respeito de quem seja esse homem. Apesar de haver, né, aqui referências, querido, a Sião e ao ministério do templo, entendeu? Essas coisas, elas apenas indicam que esse homem ele era provavelmente um profeta que morava ali em Judá, Jerusalém, né? E ele tinha muita familiaridade com os sacerdotes, né? Alguém chegou até a falar que ele era um tipo de profeta sacerdotal. Bom, o fato é, nós não temos informação a respeito de quem é esse homem. É a primeira coisa. É curioso isso, tá? Nós não temos. Você percebe que nos outros livros que eu já preguei, quando a gente vai falar de Romanos, de Paulo, aí a gente tem muita informação, mas a respeito de Joel, a única coisa que se diz é Joel, filho de Petuel. Pronto, acabou. É só isso. Não tem mais nenhuma informação. Existem outros
outros personagens chamados Joel, mas a Bíblia silencia a respeito do profeta. Com relação à data, irmãos, aqui, novamente, é algo muito complicado você chegar a uma data, entendeu? Mesmo que a gente leve em conta aqui que Joel não menciona nenhum rei, ele também não menciona nenhum evento histórico, tá? E por causa disso, a gente não pode, já que ele não menciona rei, ele não menciona nenhum evento conhecido, a gente não consegue identificar a data aproximada que ele escreveu. É curioso isso. Nós pregamos Abacuque aqui, você lembra, né? Abacuque descreve a invasão iminente do Império Babilônico sobre a terra de Judá. Fica fácil da gente identificar mais ou menos quando foi que ele escreveu. Mas aqui nós não temos nada. Acredita-se, querido, que a mensagem de Joel tenha sido entregue ali, né, dada ali, durante os primeiros dias do rei Jeoás. Esse rei foi um rei que assumiu o reino ainda criança. Ele tinha, se eu não me engano, era 7 anos de idade quando ele assumiu. E ele assumiu debaixo da tutela de um sacerdote, né? Eu tenho aqui, Joiada, o nome do sacerdote. Então, até ele completar a maioridade, praticamente quem governou o reinado foi Joiada, o sacerdote, tá? Orientando o rei, dando ao rei as instruções. Por causa, veja, aí, já que nós não temos nenhuma informação a respeito de quando o profeta escreveu, de quem era esse homem, então a gente imagina que esse profeta tenha vivido nesse período aqui, tá? Onde o rei, embora fosse rei, quem governava, né? Ainda que de maneira indireta era o sacerdote, se imagina que foi nesse tempo. Na verdade, a tradição mais conservadora, os estudiosos mais conservadores, todos eles acreditam que Joel viveu nesse período e ele escreveu nesse período, tá? É bem interessante isso, irmãos, tá bom? Bem interessante. Isso aí explicaria o destaque dos sacerdotes nesse livro profético, tá? O livro fala muito a respeito do sacerdote. Como, novamente aqui, isso aqui são formas de você deduzir uma coisa por aquilo que está escrito. Como o profeta não menciona nenhum rei, tá? Mas menciona bastante a questão do sacerdote, se deduz que ele tenha vivido nessa época. O problema disso, sabe qual é? É que a outra interpretação, a outra tese interpretativa a respeito da data, diz que esse período aqui em que foi escrito foi depois que os exilados voltaram, né, a Jerusalém, depois que eles reedificaram o templo. E por quê? Porque nessa época também não havia rei sobre Israel. Então nós temos duas teses para responder, para nos dar uma noção de data, tá bom? De quando o livro foi escrito. As duas teses estão baseadas exatamente na ausência de rei sobre Israel. O profeta não menciona nenhum rei, menciona sacerdote, fala muito do templo e do sacerdote. Então, se acredita que ou isso aconteceu nessa época em que Jeoás assumiu o reinado, ele era uma criança, né? Vocês lembram lá da história? Atalia matou os irmãos dele, aí uma tia escondeu ele por lá, né? Tá? E aí Joiada apresenta ele como filho do rei, ele toma posse e eles matam lá Atalia. Tá. Durante quase 20 anos, Joiada praticamente governou a nação através do rei, né? Do rei. Daí se diz que esse livro é dessa época. Queridos, como é que a gente sabe? Não temos como saber exatamente, tá bom? O que eu estou trazendo para vocês são especulações. Eu repito, os estudiosos de linha mais conservadora, na sua quase totalidade, diz que o período é exatamente esse.
É mais ou menos 880 antes de Cristo. Os outros, e aqui são os teólogos mais liberais, dizem que não, esse livro foi escrito lá entre o ano 510 e 400 antes de Cristo, depois do exílio, tá? Depois do exílio. Aí, eles trazem aqui, irmãos, argumentos em favor dessa data mais antiga, tá bom? Eu só vou ler para vocês, eu não vou me ater muito a eles. Mas eles listam aqui uma série de argumentos a respeito dessa tese de uma data mais antiga lá, de 880 a.C. O primeiro argumento é: o estilo e a atitude geral do livro são diferentes dos livros de Ageu, Zacarias e Malaquias. E esses três aqui são profetas pós-exílios, tá bom? Que escreveram depois do exílio, depois que o povo voltou da Babilônia para Jerusalém. Sua linguagem e estilo pertencem mais ao período da literatura clássica dos hebreus, lá no começo, tá bom? Até dizem que esse livro é um dos livros proféticos mais velhos que existe na Bíblia, tá? O segundo argumento é que Joel parece paralelo ao livro de Amós. E seu último, e este último parece ter feito uso de certas ideias de Joel. Tá, aí eu tenho dois textos aqui, querido, que eu não vou citar, porque isso não vai te edificar em nada, tá bom? Mas eu tenho uns textos, no meu caso, como eu estou pregando, eu preciso de segurança. Há o texto de Joel 3,16 e há um texto de Amós 1,2. Os textos são muito semelhantes. Quem acredita que Joel foi escrito primeiro, diz que Amós usou o texto de Joel como base para escrever o que escreveu. A mesma coisa acontece em Joel 3,18 e Amós 9,13, entendeu? Dizem que quando Amós escreveu o capítulo 9, versículo 13, ele usou como base o escrito de Joel em Joel 3,18, tá? Esse é um outro argumento. O terceiro argumento é que os adversários de Israel no livro de Joel são os fenícios, os filisteus, os egípcios e os idumeus, e não os assírios e os babilônicos, que assediaram Israel e Judá mais tarde. Aí sim, aí eu vou ler o texto, tá? Em Joel 3,4 diz assim, olha, o que vocês têm contra mim, Tiro, Sidom e todas as regiões da Filístia, tá? Então Joel está falando aqui que os inimigos que existiam, os inimigos de Israel na época dele, eram esses aqui, e não os assírios, e não os babilônios, ou os persas, que vieram depois dos babilônios. Então, esse é um argumento utilizado para defender essa ideia de um texto mais antigo. O quarto argumento é que a posição de Joel como segundo livro da lista dos profetas menores indica uma data mais antiga do livro. Sim. Depois de Daniel vem Oséias, depois de Oséias vem Amós, e depois de Amós vem Oséias. Joel, se eu não me engano. Dê uma olhada bem na lista, rapidinho. Mas eu acho que ou é Joel e depois Amós. Eu não lembro exatamente, querido. Depois é Joel, então, né? É, isso. É o segundo livro, então, tá bom? É porque tem a Septuaginta também. Na Septuaginta, o livro de Joel é o quarto e não o segundo, tá bom? Mas aí, esse é um outro argumento usado para defender. Eu não sei se eu confiaria nesse argumento, porque eu não creio que ali haja, que os livros sejam colocados exatamente numa ordem cronológica. Não sei bem, tá? O quinto argumento é que Joel, capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 2, versículo 7, é similar às profecias de Jeremias, mas principalmente às de Isaías. Isaías capítulo 4, versículo 2 e 3. É muito parecido o texto, tá? Não é parecido com os textos mais posteriores, mas com esses textos mais antigos. E o sexto argumento é que Joel não faz nenhuma alusão aos assírios e babilônios, o que parece inconcebível caso ele tivesse vivido quando essas potências estavam levantando-se de maneira ameaçadora. E aí, queridos, esses são formas, veja, como nós não temos, eu vou desafiar, o livro é pequenininho, leia o livro lá. Quando você lê o livro, você não tem informações. O que se faz é pegar o texto
e tentar comparar o texto com os outros escritos, para saber mais ou menos de que época foi. Qual foi a época que Joel escreveu, qual foi a época que ele viveu, na verdade. Se você pegar os estudiosos, principalmente esse pessoal de linha mais liberal, aí eles vão dizer assim, olha, Joel foi escrito bem depois. Na verdade, eles chegam a dizer que Joel, o capítulo 1, me parece, do 1 até o 2:7 foi escrito por Joel, e aí depois foram outras pessoas que acrescentaram texto ao livro de Joel, e não foi mais Joel, tá? Então há toda uma confusão com relação a isso. O que eu posso dizer a vocês é o seguinte, nessas horas, querido, que a gente não tem base, que a gente não tem como fazer uma dedução mais correta, é preferível ficar com os estudiosos mais sérios. E aí você tem, entendeu? Grandes estudiosos, inclusive Nicodemos é um desses. Aí você pode pegar tantos outros aí, o F.B. Bruce, não sei pronunciar o nome do cara. Tem muitos, na verdade. Eu li bastante hoje o próprio Champlin, né? Todos eles dizem que a explicação de uma data mais antiga é mais convincente do que a explicação de uma data mais nova, tá? Eu tenho aqui os argumentos de quem defende uma data mais, mas eu não vou nem listar para você, porque senão eu não vou conseguir terminar o que eu quero fazer. Vamos para uma coisa mais interessante? Vamos olhar aqui uma visão panorâmica do livro, tá bom? O livro se divide basicamente em 3 seções. Agora sim, agora você vai ter uma percepção do livro. É aquela famosa olhada por cima, tá? É você olhar a floresta de cima para que você não se perca depois. Então vamos olhar esse livro de maneira panorâmica. O livro é dividido em 3 seções. A primeira seção, só um instantinho, eu fiz alguma coisa de errado aqui. Deixa eu olhar, isso. A primeira seção, que começa aqui do versículo 2 e vai até o 20, do capítulo 1, tá? Capítulo 1, descreve a devastação de Judá, ocasionada aqui por uma grande praga de gafanhotos, que arrancou as folhagens das vinhas, das árvores e dos campos, reduzindo o povo a um estado de miséria. Se você pode ler, você vai ver exatamente isso, né? O profeta descreve de maneira muito bem elaborada essa invasão de gafanhotos que vem destruindo tudo pela frente, né? E em meio a essa calamidade, tá? O profeta conclama os líderes espirituais de Judá e a guiar a nação ao arrependimento. Eu trouxe esse texto porque é muito interessante. O versículo 11 e 12, 13 e 14 do capítulo 1. Olha só. Isso é o profeta conclamando o povo, né, a buscar o Senhor por causa da praga que aconteceu. Ele diz assim: sacerdotes, vistam roupa feita de pano, de saco, e planteiem. Ministros do altar, lamentem. Ministros do meu Deus, venham e passem a noite vestidos de pano de saco, porque no templo de seu Deus não há mais oferta de cereais e libações. Por que não há? Porque os gafanhotos destruíram toda a lavoura, entendeu? Não tem mais nada para trazer ao Senhor para ofertar. Ok. Proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúnam os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor seu Deus e clamem ao Senhor. Depois da destruição deixada pelas pragas de gafanhoto, o profeta então clama ao povo, ou conclama ao povo, a que busque ao Senhor para que Deus tenha misericórdia deles, tá? A segunda sessão, que vai do capítulo 2, do 1 até o 17, registra aqui, querido, a iminência de um juízo divino ainda maior proveniente do norte. E aqui, querido, esse juízo, ele pode ocorrer na forma de... Eu estou colocando dessa forma porque uns acreditam que aqui Joel continua falando da praga de gafanhotos, mas tem outros que acreditam que aqui é uma alusão à invasão tanto dos assírios como dos babilônios sobre a terra de Israel e de Judá. Tá? Então, e vista por essa perspectiva, o profeta está profetizando. Engraçado isso, né? Engraçado não, né? É complicado na verdade. Olha só, começa com a praga de gafanhotos. Por causa da praga de gafanhotos,
o profeta é levado a ver duas coisas. Se de fato a interpretação do capítulo 2 seja a que o profeta viu aqui foi um exército realmente, e não apenas só gafanhotos, tá bom? Porque alguns acreditam que ele está descrevendo ainda a praga de gafanhoto como foi descrita no capítulo 1, e ele apresenta essa praga de gafanhotos como uma metáfora de um exército destruidor que está vindo sobre Israel. Alguns estudiosos acreditam que não é apenas metáfora, mas é que de fato o profeta recebeu de Deus uma revelação, né? E aí a revelação é que aquela destruição provocada pelos gafanhotos era apenas um símbolo do que aconteceria mais tarde, quando os babilônios, principalmente os babilônios, entrassem em Judá e destruíssem toda a terra, tá bom? Então é uma profecia, é um anúncio de algo que viria mais tarde. Mas não só seria um anúncio dessa invasão dos babilônios sobre a terra de Judá, mas também, e principalmente, é a temática principal do livro de Joel, a praga de gafanhotos era um anúncio do dia do juízo de Deus sobre a terra de Israel. Na verdade, sobre toda a humanidade, mas principalmente sobre a terra de Israel. Não é interessante, querido? E no capítulo 2, da mesma forma, ele descreve essa invasão, né, do exército, seja uma metáfora ou não, desse exército que vai invadir a terra de Judá. E depois, o profeta de novo soa a trombeta em Sião, conclamando novamente a uma grande assembleia para que o povo busque a misericórdia de Deus, querido. É bem interessante. Olha só, vou ler aqui, a partir do versículo 12, olha. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração, com jejuns, com choro e pranto, né? Rasguem o coração e não as suas roupas, convertam-se ao Senhor, seu Deus, porque Ele é bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e muda de ideia quanto ao mal que havia anunciado. Quem sabe se Ele não se voltará e mudará de ideia, e ao passar deixe uma bênção para que vocês possam trazer oferta de cereais e libações ao seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, proclamem um santo jejum, convoquem uma reunião solene, reúna o povo, santifique a congregação, congregue os anciãos, reúnam as crianças e os que mamam no peito, que o noivo saiba do seu quarto e a noiva dos seus aposentos, que os sacerdotes, ministros do Senhor, chorem entre o pórtico e o altar e orem. Poupa o teu povo ao Senhor, e não faças da tua herança um objeto de deboche e de zombaria entre as nações, porque hão de dizer entre os povos, onde está o Deus deles. Quando você lê isso aqui, me faz acreditar, querido, aqui, que esse exército é de fato um exército que virá sobre a terra de Israel, entendeu? E não só apenas mais a praga de gafanhotos. A terceira sessão, ela começa no versículo 18 do capítulo 2 e vai até o finalzinho do capítulo 3. Tá? E ela começa declarando a misericórdia de Deus em face do arrependimento sincero do povo. Tá? A ideia aqui do texto, se você pegar os versículos 18 e 19, olha o que o texto diz, capítulo 2, 18 e 19. Então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do povo. O Senhor respondeu ao seu povo: eis que lhes envio o cereal, o vinho e o azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Nunca mais farei de vocês motivo de zombaria entre as nações. Parece a ideia de uma resposta já dada ao povo, entendeu? Não parece algo futuro. E aí aqui fica um pouco confuso. Aqui, isso sustenta a teoria, né, aqueles que defendem a ideia de que não é exatamente um exército que vai vir sobre a terra de Israel, mas o profeta continua falando a respeito disso. Quando a gente estiver estudando o texto, tá bom? Aí nós vamos entrar nesses detalhes de maneira mais clara. Por enquanto é apenas de maneira geral, tá? Eu vou fazendo aqui e enquanto eu vou lendo, na minha mente vai trabalhando, né? E quando eu leio isso aqui, parece realmente aqui, por esse texto, que esse exército não é exatamente um exército que virá, tá? Ainda que, querido, o texto para nós hoje, quando a gente lê, você sabe
que o exército babilônico de fato invadiu Jerusalém, tá? Destruiu a cidade, e o povo foi envergonhado, zombaram de Deus, como o texto diz que zombariam, né? E sim, também nós sabemos que haverá um dia de juízo. Porque muitos estudiosos dizem que a praga de gafanhoto era apenas, ela aconteceu, foi real, mas ela estava apontando para coisas muito maiores e muito mais graves do que apenas a praga do gafanhoto, né? Bom, a gente vai entrar no texto e quando a gente começar a estudar o texto de verdade, nós vamos entrar nesses detalhes, tá bom? Embora eu não queira, eu não vou querer, irmãos, me ater demais a detalhes, porque a minha intenção é passar pelo livro rápido. Para você ter uma noção, o Nicodemos pregou o livro todinho em 1 hora. Tá? Ele pegou o livro todinho em 1 hora. Então, 4, 5 ministração tá bom, né? A gente não vai gastar tanto tempo, tá? Nem detalhes. Por quê, querido? Porque nós não temos como saber, de fato, querido, se essas informações são verdadeiras ou não. Eu não sei quem é Joel, eu não sei quando ele escreveu, entendeu? O que eu tenho são dados, mas os dados não são suficientes para bater o martelo e dizer, pronto. O Nicodemos é tão sincero que ele disse, olha, a minha tradição teológica defende a data mais antiga, e eu vou seguir isso. Pronto. Ele não vai tentar provar, não, olha, não tem como provar. Então a gente fica com isso aqui, tá? Bom, aqui eu quero colocar diante de vocês algumas características, irmãos. Mas antes de fazer isso, essa ideia do arrependimento aqui de Judá e da misericórdia de Deus, né, elas abrem espaço aqui, querido, para algo interessante. Parece que por causa desse arrependimento há uma promessa no texto a respeito do futuro, tá bom? E depois a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Novamente, quando a gente estiver olhando o texto mais de perto, a gente vai entrar em mais detalhes, tá bom? Agora vamos olhar aqui algumas características especiais desse texto. Existem 5 aspectos aqui básicos que caracterizam o livro de Joel. Primeiro, é uma das obras literárias mais bem trabalhadas do Antigo Testamento. O texto é muito bem elaborado, muito rico o texto, tá? Segundo, contém a profecia mais profunda no Antigo Testamento a respeito do derramamento do Espírito Santo sobre toda a humanidade. Na verdade, Pedro citou literalmente as palavras de Joel, lá em Atos 2, tá bom? Ele repetiu palavra por palavra do que Joel disse, e ali em Pentecostes se cumpriu exatamente o que o profeta disse, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então ali a promessa se cumpriu. E uma coisa interessante, irmãos, muito interessante. Quando você pega a ideia dos últimos dias, algumas pessoas pensam que os últimos dias são dias que ainda estão por vir. Mas, biblicamente, os últimos dias começou ali no Pentecoste. Na verdade, os últimos dias é um tempo cronológico que engloba a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu nesse tempo aqui é biblicamente chamado de os últimos dias. Foi por isso que Pedro citou exatamente a profecia, entendeu? O profeta Joel disse, vamos ler o texto? Alguém, rapidinho, deixa eu pegar aqui. É Joel 2. O 2, lá para o... Deixa eu pegar aqui o texto. Vamos lá. E depois disso, derramarei o meu Espírito sobre todos os povos. Eu estou numa tradução que eu não quero. Deixa eu só um minutinho. Essa tradução não é boa. Isso. E acontecerá depois disso que derramarei o meu Espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os vossos velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande
e terrível dia do juízo. Agora, rapidamente, Atos 2, por favor. Vamos dar uma olhada. Pedro se levanta, o Espírito vem, eles são batizados com o Espírito Santo, começam a falar em outras línguas, aí há uma confusão entre o povo. Pedro diz assim, olha, esses homens não estão bêbados, como vocês estão pensando, porque são apenas 9 horas da manhã. Mas o que está acontecendo é o que foi dito por meio do profeta. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, entende? Últimos dias. Pedro está dizendo, nós estamos vivendo os últimos dias. Então eu repito, querido, todo esse tempo cronológico entre a primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus é chamado na Bíblia de os últimos dias, tá? Bom, a terceira característica desse livro é que ela registra numerosas calamidades nacionais. Pragas de gafanhoto, seca, fome, incêndio, invasões militares, desastres no céu. Tudo isso é apresentado aqui nesse texto como juízos divinos em decorrência do afastamento do povo de Deus, entendeu? Da desintegração espiritual e moral do povo de Deus. O povo se afasta do Senhor, o povo vira as costas para o Senhor e por causa disso a praga, por causa disso a invasão do exército assírio sobre as 10 tribos do norte, a invasão do exército babilônico sobre a Judá e Benjamim. Por causa disso, um dia Deus virá e vai exercer juízo sobre toda a humanidade, querido. Toda a humanidade. Juízo de Deus. Querido, biblicamente, toda calamidade é um juízo de Deus. Eu sei que isso assusta. Eu sei que há pregadores que têm medo de falar disso, e aí adotam uma teologia mais relativa, entendeu? Que eles chamam de teologia relacional. Aí eles negam a soberania de Deus, eles negam que Deus é o causador, entendeu? No sentido de que as calamidades acontecem porque Deus trouxe juízo a uma determinada nação, um determinado país. Se você pegar, eu te desafio, se você que está lendo a Bíblia, olhe na Bíblia, principalmente no Velho Testamento, toda a calamidade que aconteceu, fome, guerra, praga, tudo que aconteceu, seca, tudo isso na Bíblia é fruto do juízo de Deus sobre o seu próprio povo. Se você está lendo a Bíblia, quando você estiver passar pelo Velho Testamento, você vai encontrar exatamente isso. Juízo de Deus. Juízo de Deus. Então nós temos, assim, querido, a permissão bíblica para dizer que as calamidades que nós encontramos aí, que acontecem no mundo, os tsunamis que acontecem no mundo, os furacões que acontecem no mundo, são, de certa forma, todas juízo de Deus sobre a malignidade do coração humano, que não quer saber de Deus. A quarta característica, querido, é que o livro de Joel enfatiza que Deus, às vezes, opera, vou me repetir na verdade, opera sobrenaturalmente na história através de calamidades naturais e conflitos militares, a fim de levar a efeito o arrependimento, o avivamento e a redenção do seu povo, ou da humanidade. Você consegue perceber? Vamos lá. Está acontecendo um conflito agora na Ucrânia, entre a Ucrânia e eu quero chamar de União Soviética. É a Rússia. É porque o nome que realmente foi a União Soviética. E está acontecendo também um conflito lá no Oriente Médio entre Israel e o Hamas. Biblicamente, querido, aquele conflito não é fruto do acaso. E não é fruto só da malignidade. É claro que é a malignidade humana, é o pecado do homem, é o afastamento do homem de Deus que faz com que Deus traga esses conflitos. E a ideia por trás disso, querido, é gerar arrependimento, é gerar redenção. Você pega a nação como a nação de Israel, irmãos. No dia que aconteceu o evento principal, estava acontecendo uma das maiores paradas gays do mundo. Festas gays.
em Israel. Uma nação temente a Deus, mas completamente afastada de Deus. Entende? Um povo que virou as costas para Deus. Então, quer queira, quer não, eu não estou fazendo juízo aqui de nada, querido. Eu só estou tentando olhar isso por uma perspectiva bíblica, que é o que nós deveríamos fazer em relação aos acontecimentos do mundo, tá? Nós não podemos, irmãos, de maneira alguma, descartar a soberania de Deus nesses acontecimentos. Não podemos. Ah, pastor, mas aí Deus está matando gente inocente, gente... Irmãos, sempre foi assim, desde o começo da história. Desde o começo da história. Por causa do pecado de uma nação, pessoas inocentes vão morrer. Não tem como. A gente tem que ter consciência dessa realidade. Essa é uma realidade bíblica. Eu vou desafiar vocês que estão lendo a Bíblia. Observem isso, querido. Todo juízo, toda fome, toda guerra, toda perseguição, toda seca. Pode observar, querido, na Bíblia, isso é fruto de um juízo de Deus. E o juízo de Deus não é porque Deus é malvado e quer simplesmente castigar o seu povo. Não. Sim, Ele quer castigar, mas é castigar no sentido de trazer o povo de volta ao entendimento e à sua comunhão com Deus. A quinta característica aqui desse livro, e a última, na verdade, o livro de Joel oferece como exemplo de um pregador que em virtude de sua estreita comunhão com Deus e sua estatura espiritual, conclama o povo de Deus a arrepender-se de modo decisivo em âmbito nacional, numa hora crítica de sua história, e consegue resultados positivos. Então a ideia é a seguinte: Joel se levanta, aconteceu a praga, o enxame de gafanhotos vieram sobre a terra de Judá, destruíram tudo. Com isso, o profeta se levanta diante da nação, entendeu? E faz ele conclama a nação, na verdade, ao arrependimento. Porque, querido, é subentendido aqui, eu já disse a vocês, toda essa coisa é juiz de Deus. Então, se é um juiz de Deus, é um juiz de Deus porque o povo está afastado de Deus. Então o profeta se levanta e chama o povo ao arrependimento, entendeu? Chama o povo a um quebrantamento de coração, a uma volta para Deus, para que Deus possa manifestar a sua misericórdia, a sua compaixão na vida do povo. E é aparentemente isso que nós temos aqui, tá? Aparentemente o povo foi levado pela profecia e pela palavra do profeta a buscar o Senhor, e o Senhor manifestou graça na vida deles, tá bom? Basicamente é isso. E aqui, irmãos, tem assim algumas coisas que a gente poderia, né, como pregador, a gente poderia trazer para a nossa realidade aqui. É papel nosso, querido, é papel do pregador, sempre que puder, entendeu? Levar o povo, irmãos, porque nós não podemos viver, e esse é um problema que eu percebo muito assim, que acontece na igreja, né? As pessoas, elas têm dificuldade de ouvir um pregador que chame as pessoas ao arrependimento. É como se nós não quiséssemos mais que a palavra confrontasse o nosso pecado, entendeu? Nós temos aquela impressão de que assim, olha, agora eu sou crente, agora tudo vai bem comigo, não importa se eu estou errado, se eu estou certo, tudo vai bem comigo. É como se Deus não se importasse mais com o meu pecado porque eu me converti. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa. O teu pecado é mais grave do que o pecado do ímpio, porque você está pecando contra a revelação. Você conhece a Cristo, você já desfrutou de perdão, você conhece a palavra de Deus, e mesmo conhecendo, é uma desobediência deliberada, proposital. Então é um pecado pior do que o ímpio, irmãos. O ímpio peca, na sua imensa maioria, por ignorância. Nós não. Quando nós pecamos deliberadamente. E é papel do pastor, ou do pregador, como queira, alertar a igreja para isso. Não é porque Cristo me salvou, não é porque Cristo morreu na cruz no meu lugar, não é porque os meus pecados foram perdoados, que eu tenho o direito ou a liberdade de continuar na prática do pecado. Isso não existe, irmãos. Nós pregamos o capítulo 6 de Romanos todinho para dizer que isso não é uma possibilidade para nós. Se nós somos de Deus, irmãos, se o Espírito de Deus habita dentro de nós,
Então, o desejo do meu coração vai ser agradar a Deus. Eu não estou dizendo que a gente não tropece, eu não estou falando isso, tá? João disse que se alguém disser que não comete pecado é mentiroso, faz Deus mentiroso. A questão não é essa. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que um crente salvo não pode ter prazer no pecado. Isso não. Isso eu te garanto, isso é antibíblico, entendeu? O pecado, ele é um acidente na nossa vida, tá? Ele não pode ser um hábito enraizado, uma prática prazerosa para quem tá ali praticando, para quem está pecando, entendeu? Não. Se o Espírito habita em nós, querido, o pecado pode até acontecer, mas ele não será algo prazeroso na minha vida. A minha consciência não será deixada em paz enquanto eu não me voltar para o Senhor e me arrepender dos meus pecados. O profeta está aqui, levantando-se diante do povo e conclamando o povo ao arrependimento e a uma busca de Deus para que Deus manifeste misericórdia. Deve ser essa a nossa postura como homem de Deus, como filho de Deus, como filho de Deus. Se nós temos consciência, querido, de alguma coisa dessa natureza, então que a gente possa buscar o Senhor. Às vezes, querido, as coisas não estão dando certo na minha vida, porque Deus está, de alguma forma, trabalhando comigo, ou trabalhando em mim. Muitas vezes, Deus fecha as portas para nós, não porque seja mal, não porque queira o nosso mal, mas porque quer nos trazer de volta ao arrependimento e a uma busca, uma vida de comunhão com Ele. Irmãos, se um pai, diz a Bíblia, se um pai não disciplina o seu filho, ele não o ama. E Deus diz mais, se vocês não são disciplinados por mim, então é porque vocês não são filhos, porque os filhos eu disciplino. E a disciplina, ela é uma prova de amor. É uma prova de que Deus se importa comigo. Eu vou terminar com um exemplo bem simples, bem prático. É mais ou menos assim. Se um pai vê o filho no pecado, fazendo alguma coisa errada, e ele não faz nada, absolutamente nada, para corrigir esse menino ou essa menina, ele como que fecha os olhos para aquilo que ele está fazendo, mesmo que o filho vai dizer que o pai é chato, que o pai é isso, que o pai é careta, não sei o que tem e tal, vai reclamar, entendeu? Se for mais novo, talvez vai dizer que você, eu ouço de vez em quando, vai dizer que você é o pior pai do mundo, porque não deixou fazer o que queria. Que diga, irmãos. Mas se nós nos importamos e amamos os nossos filhos, nós não vamos deixar os nossos filhos fazerem o que eles querem. A disciplina, querido, a correção, é talvez uma das maiores provas de amor que alguém possa manifestar. E o filho está lá, num caminho de morte, e você está vendo e não faz nada. Me diga uma coisa, honestamente, isso é amor? Você sabe que se ele não mudar, isso vai dar mal para ele. E você não tenta nada e não se esforça. Mesmo que o filho fique chateado, mesmo que o filho brigue, fique com raiva de você, não importa, querido. E talvez você tente e ele não deixe, e ele não queira mudar. Mas pelo menos você manifestou o seu amor por ele. Você tentou alertar, entendeu? Uma coisa que eu digo sempre lá em casa eu quero ter a minha consciência limpa diante de Deus. Tanto com relação aos meus filhos, como também com relação à igreja. De que eu fiz o meu melhor. Se eles vão se perder um dia, eu espero que não, oro e trabalho para isso. Se algum de vocês, mesmo estando aqui, semana após semana, de repente não ir para o céu, eu quero ter a consciência limpa de que eu não sou responsável por isso. De que eu fiz o que tinha de ser feito. Tá? Eu imagino que deva ser assim a nossa postura quanto homem de Deus, quanto pai, quanto mãe, entendeu? Quanto líder. Nós fizemos aquilo que estava ao nosso alcance. O profeta fez a sua parte. Graças a Deus, parece que o povo respondeu a isso. Que cada um de nós, querido, dentro da nossa realidade, possa ter a sua consciência limpa diante de Deus. Estou fazendo a minha parte, Senhor. Estou fazendo a minha parte. Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos, Pai, por esse tempo na Tua presença. Oramos a Ti, clamamos a Ti, que o Senhor nos dê um coração que seja tratável, Pai. Um coração que seja obediente.
Um coração que tenha prazer em Ti, Senhor, e queira de fato viver para a Tua glória, em o nome de Jesus, Pai. Pedimos isso em o nome de Jesus. Clamamos em o nome de Jesus por um coração que tenha prazer em Ti, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.